Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então à nossa fala sobre Hans Jonas, hoje eu pretendo trabalhar um pouco, na verdade é repassar com vocês uma fala que eu fiz no quinto colóquio do Hans Jonas aqui na PUC Paraná. Isso foi em 2017, mas é um material que é muito que eu trabalhei bastante nele. Ele não está publicado, ele tem, na verdade, algumas inserções de trabalhos que eu já havia realizado, mas eu acho que é bacana é, trazer nessa continuidade, porque eu pretendo trabalhar o Hans Jonas sobre vários aspectos, né? Uma das ideias é nos próximos vídeos. Eu acredito que esse material eu não vou esgotar num vídeo só, ele é um pouco longo. Eu acho que vai precisar de uns dois vídeos para não deixar o vídeo também muito longo, né? Tomar muito tempo. Mas eu pretendo então dar continuidade no próximo vídeo, o que nós não conseguimos trabalhar hoje, e na sequência começar a trabalhar o material de Hans Jonas propriamente dito, aí pegar o princípio de responsabilidade e começar a trabalhar ele com vocês aqui. Então a ideia é ter aí uma quantidade de vídeos que vão dando contas dessas pequenas reflexões sobre o pensamento de Hans Jonas. Muito bem. Então, a perspectiva que eu trabalhei nessa pequena fala sobre Hans Jonas é a diluição do conceito de responsabilidade na biotecnologia. Então, como nós já vimos, o Hans Jonas trabalha fortemente essa questão da responsabilidade e do momento, né, técnico, científico em que a humanidade se encontra. Eu fui buscar no Hans Jonas algumas reflexões para compreender como que a biotecnologia precisa olhar, né, para essa questão da responsabilidade ética, do princípio de responsabilidade per si, né, a partir então do desenvolvimento das ciências da biotecnologia. Então eu vou fazer uma fala aqui olhando o material que eu havia escrito e que eu reproduzi nesse colóquio, e nesse interim também talvez eu traga aí uma discussão, traga algumas ponderações sobre aquilo que eu já havia escrito há algum tempo. Né? Eu não refiz esse material, não reli antes do vídeo. Então, na medida que nós fomos trabalhando, talvez eu faça algumas considerações de algumas questões que talvez hoje eu veja de forma diferente, ou eu acho que deveria ter um outro caminho a partir da minha compreensão hoje, né, da evolução daquilo que eu havia compreendido. Bom, então começo dizendo que há uma perspectiva da ciência e tecnologia como salvadora da humanidade. E se ela é, então, a salvadora, se temos essa perspectiva, ela logo é dever apostar todas as fichas no seu desenvolvimento e ser bem mais flexível com suas experimentações. Ou pode haver algum risco em um desenvolvimento tão flexível? Então, aqui nós partimos da premissa dessa percepção, dessa perspectiva em que a ciência e a tecnologia elas se apresentam, ou há uma imagem dela como sendo a salvadora da humanidade. É aquela que vai trazer as respostas, a solução para todos os dilemas e problemas da humanidade. Primeiro ponto que eu gostaria de fazer aqui é que isso não é um pensamento vazio que surge do nada. Ao contrário, ele surge de um desenvolvimento que a tecnologia proporcionou, que a tecnologia e a ciência nos proporcionou. Afinal de contas, eu só estou podendo falar através de uma câmera, que é um desenvolvimento tecnológico, científico, através da internet, que é um desenvolvimento tecnológico, científico. Então, claro que muitas coisas que a ciência e a tecnologia desenvolvem corroboram para essa imagem de que a ciência e a tecnologia vão responder todos os nossos problemas.
E, de fato, a ciência, o desenvolvimento científico e tecnológico levou a humanidade a um grande avanço, a uma qualidade de vida muito significativa. Né? Isso não há como nós olharmos para o passado e tentarmos negar isso. O conforto, todo o desenvolvimento, todo o bem-estar que a humanidade desfruta hoje é, responsabilidade da ciência e da tecnologia. Há ainda pobreza, há ainda problemas, sim, mas eu acredito assim nessa percepção que eles são muito menores do que eram há 100 anos atrás. E aqui eu digo no sentido do desenvolvimento material, humano. Né? Não estamos olhando, e eu acho que a ciência e tecnologia não proporcionam um desenvolvimento ético necessariamente, e que também há, junto com todas as benesses que a tecnologia e a ciência nos fornecem, alguns problemas que ela também apresenta, que ela também traz, quando desenvolve alguma coisa que pode ser, inclusive, benéfica para o ser humano. Pode ser benéfico a curto prazo, mas alguns efeitos desse desenvolvimento podem se apresentar perniciosos, problemáticos a longo prazo. Né? Então, o objetivo nessa fala não é demonizar a ciência e a tecnologia, muito ao contrário. Eu acho que ela é a base do nosso desenvolvimento, ela é extremamente necessária, sem a qual talvez a espécie humana não tivesse conseguido se desenvolver, se em determinado momento na evolução humana o ser humano não chegasse ao ponto de desenvolver capacidades e de criar a ciência, os inventos, os desenvolvimentos que auxiliaram a sua evolução e a sua manutenção enquanto espécie, obviamente nós não estaríamos aqui. Né? O Hans Jonas vai apontar isso também, que a ciência, a tecnologia, ela é inerente ao ser humano e ela praticamente está casado com o próprio desenvolvimento humano. Então aqui fica esse esclarecimento necessário, né, nesse ponto, porque obviamente a nossa responsabilidade é questionar, é levantar pontos e tentar entender para chegar a respostas. Então, aqui, então, na sequência, eu faço uma pergunta sobre essa afirmação. Ou pode haver um risco em um desenvolvimento tão flexível? Se é um risco, devemos ser prudentes, e ser prudentes é a nossa responsabilidade. Aqui já trazendo esses conceitos do Hans Jonas, não necessariamente conceitos exclusivos dele, porque a questão da prudência ela é antiga, né, no pensamento filosófico, mas o que há por trás disso? O que há por trás desse desenvolvimento científico tecnológico? Tanto de uma perspectiva do desenvolvimento da ciência, quanto da responsabilidade por um desenvolvimento prudente ao desejo ou à intenção da manutenção da espécie humana. Como Hans Jonas vai dizer, esta é nossa responsabilidade, a manutenção de uma vida autêntica. Então aqui há essa preocupação. Tendo essa perspectiva de que o desenvolvimento da ciência é positivo, é necessário, da tecnologia, há também um sentido de que nós chegamos a um patamar do desenvolvimento técnico-científico que é necessário muita prudência ao ser humano na reflexão sobre esse desenvolvimento, né? Para a manutenção da espécie humana, para a manutenção de uma vida autêntica. Porém, essa perspectiva de que a própria ciência e tecnologia está preocupada com os problemas futuros não me parece de todo verdade, uma vez que teríamos que ter uma certeza profunda dos problemas futuros que temos ou que enfrentaremos. Né? Nós não temos condições de dizer plenamente quais serão as grandes questões ou os grandes problemas que o futuro nos apresentará.
Apesar de que, por exemplo, há algum tempo nós identificamos o risco de uma pandemia, né, global, nós não poderíamos dizer quando isso aconteceria e se isso efetivamente aconteceria. Né? E de fato nós estamos vendo o que aconteceu. E de fato, por um outro lado, nós estamos vendo a importância da ciência no combate dessa pandemia. Né? Então veja como é complexo esse assunto. A ciência e a tecnologia parecem estar muito mais preocupadas em desenvolver solução para problemas atuais. Aliás, talvez haja uma migração da solução de problemas para uma busca por melhoramentos, isto é, felicidade e prazer, em detrimento de soluções de problemas. Né? E aqui há uma outra questão que talvez, de novo, eu não esteja sendo completamente justo com essa reflexão sobre a ciência e a tecnologia, porque é um outro fator que implica em uma pressão no desenvolvimento técnico-científico, que é a questão econômica, a questão de gerar lucro. A ciência e a tecnologia hoje também fazem parte do sistema econômico capitalista. Então, ela precisa apresentar resultados não só no âmbito da própria ciência, mas no âmbito de apresentar resultados lucrativos. Né? E aqui, de novo, né, veja como as coisas são complexas e como as reflexões precisam ser aprofundadas. De novo, e aqui também uma reflexão do Hans Jonas, obviamente que ele fez algum tempo atrás, há uma questão importante da presença do Estado, ou talvez de organizações públicas, no sentido de fomentar a ciência em questões que não necessariamente estejam envolvidas dentro de um circuito econômico, mas que são importantes para a humanidade. Então, o que eu quero colocar aqui é que, em decorrência no nosso sistema econômico, a ciência também está inserida nesse processo em que ela precisa se preocupar muito mais com problemas e questões pontuais agora, para fornecer inclusive bem-estar, felicidade, essa felicidade aqui entre aspas também, porque é uma outra discussão que poderíamos entrar no que sentido do que seria essa felicidade. Problemas que talvez não sejam tão importantes como outras questões, mas que o foco da sociedade está nisto, está posto nisso. Então, esse problema do desenvolvimento da ciência e da tecnologia também está atrelado a uma questão do nosso ambiente econômico, do posicionamento da sociedade na atualidade. Então temos que ser justos e reconhecer que os avanços da ciência e tecnologia proporcionaram, em geral, significativos aumentos de qualidade de vida. A dúvida que se coloca é se esta melhoria poderia se sustentar por tempo indeterminado ou o desenvolvimento atual pode apresentar um problema para o futuro. E, de novo, aqui, essa questão entra dentro dos parâmetros também econômicos e sociais. A ciência e a tecnologia não podem ser vistas e analisadas e compreendidas e refletidas e criticadas fora desse contexto mais amplo que é a sociedade. Jonas afirma no princípio responsabilidade, na página 89, mas a ética almejada lida exatamente com o que ainda não existe. E o seu princípio da responsabilidade tem de ser independente tanto da ideia de um direito quanto da ideia de uma reciprocidade, de tal modo que não caiba fazer-se a pergunta brincalhona, inventada em virtude da ética: o que o futuro já fez por mim? Será que ele respeita os meus direitos? Então, quando o Hans Jonas está falando sobre o princípio de responsabilidade, ele está fazendo uma analogia sobre as questões que irão implicar ao futuro da humanidade. Então veja, como nós estamos muito mais preocupados com o nosso presente, com o nosso bem-estar, a pergunta sobre o futuro, a pergunta sobre as próximas gerações,
não é uma pergunta que a ética se preocupava. A partir dessas reflexões, nós precisamos compreender que nós temos uma responsabilidade para com as gerações futuras, para com o mundo em que essas gerações irão receber. Então, esse mundo em que nós estamos legando, ele é um mundo sustentável para essas futuras gerações, ou nós estamos é, brincando com o risco de simplesmente deixarmos um problema insolúvel para as próximas gerações. E a outra questão que volta ao começo do texto é apostar de que a ciência encontrará uma resposta para esses problemas do futuro e no futuro, e que não nos cabe então nos preocupar com isso agora. Podemos continuar a viver da forma como estamos vivendo, porque a ciência e a tecnologia com certeza irão encontrar soluções para os problemas que nós estamos causando hoje. Para os problemas que talvez muitos dos desenvolvimentos técnicos e científicos irão trazer para o futuro. Mas a pergunta aqui é: será que essa aposta ela é uma aposta válida? Eu posso relegar ao futuro essa responsabilidade para que a própria ciência no futuro resolva esses problemas e que ela estará habilitada? Qual é a possibilidade que eu tenho de garantir que isso irá acontecer? Nós temos visto que muitos problemas a ciência e a tecnologia resolveram, mas não todos. Inclusive, nós podemos legar esses problemas para o futuro e talvez sejam problemas que o desenvolvimento técnico científico humano não consiga abarcar. E talvez sejam problemas em que, se não houver uma solução efetiva, eles não proporcionem a continuidade da existência humana. Então é um risco muito grande que nós estamos assumindo. É uma aposta muito alta que nós estamos assumindo. Bauman diz que Jonas dedicou a maior parte da sua obra à contradição entre o que deve e o que pode fazer a moralidade sobre as condições da excessiva modernização e viu as raízes do problema nos extraordinários poderes da tecnologia moderna. Adela Cortina afirma que, sendo os seres humanos estruturalmente morais, consequentemente, também as atividades humanas são estruturalmente éticas. Logo, se exige que sejam tomadas decisões justificadas a partir de princípios e valores, seja de forma explícita ou implícitas. As ações humanas têm um peso ético. Desta forma, a pesquisa científica como ação humana deve ser avaliada de forma ética e o ser humano tem uma responsabilidade que transcende a ética imediatista. Hans Jonas vai afirmar que o homem, pela sua capacidade e desenvolvimento, não pode procurar apenas um bem humano e assume o papel de fiel depositário da vida e da natureza. A radical mecanização da natureza, ou melhor, da vida, fez com que o domínio total sobre a vida possibilitasse o triunfo do Homo faber em detrimento do Homo sapiens. E agora, com o desenvolvimento da biotecnologia, o homem tem o acesso à manipulação radical da vida. Nesse sentido, a necessidade urgente que o Homo sapiens tenha primazia sobre o Homo faber. Né? Hans Jonas, 2006, página 43, do princípio responsabilidade. Aqui, de novo, então, fica o alerta de que o ser humano chega num patamar de desenvolvimento científico e tecnológico que ele coloca em risco toda a vida do planeta. Ele pode colocar em risco toda a vida do planeta. Né? Então, a constatação que nós chegamos é que a nossa civilização, ela, primeiro, causa um impacto significativo no ambiente em que o humano está posto, ou seja, na natureza, e esquece-se de que o ser humano
continua dependente dessa natureza. Ele não consegue viver sem essa natureza, por mais técnico e científico que seja o seu desenvolvimento. Estamos atrelados à manutenção da vida no planeta. E o ser humano, então, como aquele que se desenvolveu com a sua capacidade tecnológica, científica, em decorrência do seu desenvolvimento intelectual, ele tem uma responsabilidade ética. Né? Esse desenvolvimento intelectual, essa capacidade de consciência do mundo que nos cerca e das ações do homem nesse mundo, coloca o homem como responsável pela manutenção da vida. Nenhum outro animal tem essa responsabilidade de prezar pela manutenção da vida como um todo. Cabe essa responsabilidade ao ser humano, porque ele tem ele foi dotado, né, através da sua evolução, dessa capacidade de reflexão e de compreensão daquilo que está ao seu redor. E mais, ele é capaz de fazer análise sobre as suas ações. Né? Ele sabe que se ele andar, por exemplo, né, a um automóvel a 200 por hora, ele gera um risco maior para a sua vida e para a vida dos outros. Né? Isso é uma capacidade de prever as suas ações. Pode ser que não aconteça nenhum acidente, né? Mas ele assume o risco de que, se algo der errado, ele coloca a sua vida e a vida de outros em perigo. Então, essa responsabilidade transcende a nossa existência. Eu não sou responsável só pela minha vida aqui e agora. Eu sou responsável pela vida futura e pela manutenção dessa vida hoje para as gerações futuras. Tá? Ok, vou parar por aqui então, porque esse vídeo já chegou a 21 minutos, né, da nossa pequena conversa que eu espero se desenvolva aí nos comentários. E se você gostou e quer continuar assistindo, deixe o seu like, acione o sininho e divulgue esse material também para que nós possamos aumentar aqui a reflexão. E eu queria ouvir a sua voz, eu queria ouvir os seus questionamentos, a sua ponderação. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.